Olá, amigos e amigas do Farolcast, sejam muito bem-vindos a um novo episódio deste que é o seu podcast sempre atual. No dia de hoje, né, gravamos aqui no mês de agosto, um mês marcado por muitas comemorações, né, em relação aos pais, várias homenagens mais do que justas aos nossos mestres, né? E nesse episódio especial do Mês dos Pais, nós convidamos aqui um paizão, o Ricardo Oliveira. Seja muito bem-vindo, Ricardo, ao Farolcast. Obrigado, Alex. Estou aqui, vou tentar contribuir. Não é muito minha praia aqui os podcasts, né? Essa estrutura aqui excelente que está a Farol, mas vou tentar passar um pouquinho aí do meu dia a dia, como pai, como esposo, para as pessoas aí que não conhecem muito essa rotina ou que querem saber mais sobre um pouquinho, né? Sobre minha vida e sobre a rotina de um pai mesmo. É isso aí, é uma honra para nós poder receber você aqui, Ricardo. E, como o Ricardo disse, nós vamos bater um papo aqui a respeito de paternidade, né? Ele que é pai de 5, o Ricardo é o nosso convidado dessa vez. E antes da gente conversar com o Ricardo, eu gostaria já de lembrar a cada um que está nos vendo, nos ouvindo, né, seja por qual plataforma for, para deixar aí um like para fortalecer, né, esse nosso trabalho, para se inscrever em nosso canal do YouTube, que é importantíssimo. Se você preferir o Spotify, estamos presentes também com todos os episódios na íntegra lá no Spotify em áudio para você ouvir enquanto realiza qualquer atividade que você deseja. Enfim, temos também os cortes no Instagram e no TikTok do Farolcast. Enfim, independente da plataforma, o que vale é acompanhar os nossos episódios, acompanhar esse nosso conteúdo feito com muito carinho para todos vocês. Então, dando seguimento aqui ao nosso papo com o Ricardo, primeiramente vamos apresentar o nosso convidado, por que não? Ricardo Henrique de Oliveira tem 41 anos, é natural de Frutal, é engenheiro eletricista, sócio proprietário da Inovasol Sistema de Energia Solar desde 2020. No currículo são 20 anos de serviços prestados à CEMIG como eletricista e depois técnico de manutenção. Ele é esposo da Betânia e pai da Luísa, da Helena, do Henrique, da Beatriz e do Tomás. Assim fica fácil adivinhar por que nós escolhemos, né, o Ricardo para esse mês dos pais no Farolcast. Ricardo, gostaria que você começasse falando sobre os desafios, né, de conciliar a vida profissional, né, tanto você quanto sua esposa, a Betânia, vocês têm, né, suas profissões, seus afazeres, né, no trabalho, e conciliar essas rotinas com a vida familiar, com a rotina familiar também. Gostaria que você falasse um pouco sobre os desafios, né, e como vocês conseguem lidar com tudo isso, com o tempo que muitas vezes é escasso, né? Quem é pai, quem é mãe sabe. E como vocês conseguem, digamos assim, equilibrar esses pratinhos, né? Manter tudo na balança sem cair. Olha, tudo tem que ter uma ordem, né? Então essa rotina tem que ser ordenada. Para darmos conta, eu e a Betânia fica na parte da manhã em casa, mas trabalha à tarde, né? Não que não trabalhasse de manhã também, que é um trabalho árduo cuidar das crianças. Então, e eu fico também o dia todo, né? Saio cedo, venho para almoçar e à tarde estou na empresa novamente, né? E tem que ter uma ordenação, ordenar essa rotina. Tudo tem ordem, né? No mundo. Você vê o sol se põe, no outro dia sai de novo o sol, depois se põe novamente. Então, temos as estações do ano. Então, na vida familiar, nós temos também que impor essas rotinas, entrar nessa ordem do mundo. Então, a gente estabeleceu o que é prioridade, né, para nós e seguir isso, né? Colocar essas metas assim, metas de rotina mesmo, de chegar assim, não, eu consegui fazer essas coisas. Então, não colocar metas grandes e inatingíveis, mas colocar a ordem de prioridade. Qual que é a primeira prioridade? A gente coloca Deus na vida, né? Então, os deveres para com Deus, com a nossa religião, orações, né? Então, a gente coloca esse como a primeira prioridade. A segunda prioridade, o convívio familiar. Então, a gente prioriza, vamos colocar como símbolo a mesa de jantar. Então, naquela reunião familiar,
o convívio, a presença, eu estar escutando, olhando nos olhos dos meus filhos, né, da minha esposa, ouvi-los, né, estar ali 100%, né, estar ali onde você tem a oportunidade de ouvir e de falar e a atenção vai toda voltada para você, então você também tem que tentar ouvir essas crianças, né, a esposa, por mais que você esteja cansado da rotina do dia que você passou na empresa, tem que lembrar, falar, não, essa é a ordem que eu quis na minha vida, então tem que seguir, então eu vou participar disso atentamente. E a terceira prioridade que a gente coloca, né, um dever, é para um dever de esposo com esposa. Então, a gente brinca, né? Fala que são os 3 altares que a gente tem que incensar. Então, o altar de Deus, o altar que é a mesa de jantar e o leito nupcial. Então, isso representa esse amor entre o casal que vai possibilitar o amor aos filhos. Porque ali onde gera o amor total ali do casal, irradia aquilo ali para a família também. Então, o casal estando bem, vai irradiar isso para o resto da casa. Se eu e minha esposa não estivermos bem, as crianças vão sentir. Elas têm aí como referências de nós dois. Então, o mundo delas somos nós dois. E esse mundo tiver partido, elas estão à deriva, né? Elas vão ficar à deriva. Então, tem que ter essa união. Então, a gente colocou essas três prioridades para ordenar a nossa vida. Beleza. Bom, sobre a criação dos filhos em si. São 5, né? E são de idades distintas, né? Uma escadinha. Sim. E como é para conciliar, né? Da mais velha pro mais novinho e também tem os do meio, idades diferentes, assim, estilos diferentes, personalidades diferentes, né? Pessoas diferentes, enfim. E como que é para vocês, né? No dia a dia poder assimilar, né? E entender as particularidades de cada um, né? Respeitando, né? E educando cada um deles. Enfim, fala um pouco sobre essa rotina no dia a dia. Então, essa característica de cada um, eu costumo comparar que a gente recebe um bloco de mármore. E cada bloco de mármore, você vai trabalhar ele de uma maneira. Um vai levar mais marteladas, outro vai ser mais lixado, outro você vai ter que cortar mais, né? Aparar as arestas ali. Então, cada um é de um jeito, cada um precisa de um tratamento. Cada pessoa é única, né? E ela precisa de um tratamento também especial. Então, tem que ser uma educação personalizada, né? Cada um vai ter aí o seu momento na família. Tem dias que eu fico mais com um, tem dia que eu fico mais com o outro. Então, eu tenho que equilibrar os pratinhos, como você disse, para conseguir isso aí e tratá-los como eles merecem ser tratados, né? Com as suas diferenças, que são muitas, mas enriquece o lar com a característica de cada um. É como se fosse um jardim com cada florzinha diferente, né? Uma violetinha, um antúrio, um girassol, uma roseira. Então, cada um ali tem o seu brilho. Isso aí. E aí, então, a mais velha, questão de idade, né? A mais velha já está adolescente, né? Já experimentando aí, ainda sente muito insegurança, né? Então, precisa do nosso auxílio, né? Da nossa aprovação. E, ao mesmo tempo, já quer soltar as asinhas, que é normal de um adolescente. Então, a gente tem que saber levar isso aí para não perder a confiança dela e outra, aumentar a autoestima. E depois eu tenho os outros no meio aí, né? Os outros que estão entre 10 e 4 anos. E tem o bebê, que depende tudo de nós, né? E tudo ele depende de nós.
Então isso aí parece meio complicado, mas no dia a dia é gostoso. Uhum. Tá certo, até porque isso vai criando também uma experiência entre vocês, até porque vocês já um quinto filho, então assim, já acumula uma experiência, uma bagagem toda que vocês acumulam desde, né, a mais velha. Acredito que vocês também como pais, desde a primeira até agora, vocês também talvez percebam essa evolução, né, na lida das atividades diárias, em tudo que vocês fazem dentro de casa, imagino. Claro. É isso. Bom, só por curiosidade, as idades dos meninos? 12, 10, 8, 4 e 2. É uma escadinha, Olha, realmente. geralmente homem não é muito bom para lembrar essas coisas, não, ainda mais com esse tanto de menino. É isso. E assim, uma curiosidade, assim, super normal em muitas famílias. Rola de, às vezes, chamar um e falar o nome do outro? Olha, o mais difícil é acertar. O mais comum é errar. Aí quando você chama todos, olha como Até é que pelo nome do cachorro a gente troca. é assim mesmo, não é fácil. Bom, vocês já tinham planos de ter tantos filhos desde o início? Ou foi algo que surgiu naturalmente? Como é que foi construída essa composição familiar, digamos? No namoro a gente conversava muito, sabe? E falava-se sim, era um desejo, mas na prática, né, no dia a dia, o caminho se faz caminhando, que a gente foi sentindo, né? Porque isso traz desafios, né? Ainda mais que às vezes não é muito comum hoje, né? Hoje os casais preferem ter menos filhos, né? Cada um tem as suas dificuldades aí, sabe onde o calo aperta. Então, a gente conversava assim, mas foi tendo assim, vamos nos abrir à vida. Esse foi o nosso objetivo. E essa abertura traz os filhos. Ou talvez não, né? Porque mesmo tem casais que não tem nada, vamos dizer assim, no sistema reprodutor, né? Tá tudo certo, tá tudo ok, e ainda assim não gera. Então, não é que a gente tinha um objetivo de ter uma família numerosa, assim, ter por ter, não. A gente ficou aberto a isso, né? Pode ser que não viria, mas veio e a gente tá aí equilibrando os pratinhos, mais uma vez, para conseguir educá-los e por força, por força de vontade, no que a gente vai fazer para conseguir o melhor disso. Uhum. Bom, a gente está falando bastante sobre desafios, né? Que são vários meninos e tal. E sobre experiência também a gente já falou um pouquinho que vai sendo adquirida ao longo dos dias, dos anos, né? Que vão se passando. Experiência também, imagino que vocês pegam de quando vocês também foram criados, educados pelos seus pais. Então, gostaria que você fizesse também uma menção a respeito da importância, né, da criação que vocês tiveram, né, e o que dessa criação que vocês tiveram vocês procuram passar adiante também na criação dos filhos como um legado recebido e transmitido também. Olha, eu já venho de uma família também. Nós somos 4 irmãos. Então, meus pais tiveram 4 filhos. E sempre acompanhei essa rotina, né, de família grande, né, numerosa. E sempre gostei, né? E eu sou o mais novo. Então eu pensava, eles poderiam não querer mais, ter optado no segundo parar ali, né? Eu não estaria aqui. Então eu acho que é um ato de generosidade minha também passar isso para frente. Mesmo que não seja por motivos religiosos ou sei lá, mas é uma questão de gratidão. Eu tentar também dar a chance de outros virem a ter a vida, né, através do meu casamento. E então é isso, sabe? Minha mãe sempre cuidou muito bem, meu pai também trabalhava incansavelmente para dar conta da família. E o que eu tento passar é isso, essa questão dessa generosidade. Eu estava lembrando, né, quando fui convidado para vir aqui, no episódio
E você citou aí nessa pauta que você havia me passado. Então eu lembrei quando minha mãe estava já no estado terminal, ela me abraçou, né? E aí a gente foi, tinha que levantar da cama e não estava conseguindo mais, então ela me abraçou. Aí no que ela me abraçou, ela disse: nossa, ainda bem que eu tive mais um, né? Ou seja, ela ali parece que ficou aliviada que dividiu a carga com todos os filhos, não sobrecarregou para ninguém. Então eu acho que aquele fato dela parece que foi um alívio ali, parece como se ela tivesse colocado a mão assim nas minhas costas e falado: pode ir que vai dar certo. Então eu fico com essa lembrança dessa generosidade deles por mim e também para com os meus irmãos. Muito bonito. Bom, você acabou de se lembrar de um momento marcante para você, né? Citou essa passagem com sua mãe. E a gente sempre pede, né, aos convidados para que eles possam trazer alguma marca, alguma marca do convidado, que é um objeto, algo que represente alguma passagem importante na sua vida, seja pessoal, profissional. Então, por isso, né, eu também pedi a você, se você pudesse trazer aqui para nós, aqui no Farolcast, a marca do convidado, a sua marca, a marca do Ricardo, para mostrar, compartilhar um pouco com a gente sobre alguma história relacionada a este símbolo que você trouxe para nós e para mostrar um pouquinho e falar um pouquinho sobre essa passagem. Então, o que eu trouxe, né, eu pesquisei lá, falei: nossa, o que eu tenho assim, alguma coisa que me faz recordar uma coisa do meu trabalho ou da minha vida em família mesmo, e nada me veio à cabeça. Eu lembrei só que eu carrego, costumo colocar na minha mesa de trabalho um crucifixo, né? Eu trouxe ele aqui. Então aí nos momentos de dificuldade, né? Não se trata de um amuleto, de coisa de sorte, não. É só para eu lembrar. Quando eu tenho alguma dificuldade, né? Um momento mais complicado, delicado, aí eu olho para ele aqui e vejo, né, que Jesus sofreu por mim e me animo para o que der e vier. Isso aí. Acaba sendo, né, uma inspiração constante, né? E basta você olhar para ele para que você se lembre da força para superar os desafios me dá diários. muita força. É isso. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso papo com o Ricardo Oliveira, porque eu quero mostrar para ele aqui tem um momento surpresa aqui, Ricardo, que esse não estava no script e que não deixa de ser também algo que, imagino eu, que renove suas forças também. E eu vou mostrar aqui para você. E enquanto isso, quem estiver ouvindo ou assistindo o Farolcast, esse episódio, também vai ter acesso a esse conteúdo que eu vou mostrar para o Ricardo neste momento, que é um videozinho de alguém que acredito que seja muito importante para você. Eu costumo dizer que o Ricardo já nasceu pronto, que ele veio pronto da fábrica. Mas a verdade é que o Ricardo foi muito bem educado pelos pais dele e ele soube aproveitar cada lição, cada repreenda a seu favor. Ele é um homem de muita sabedoria. Por quê? Porque ele ouve mais do que ele fala, ele observa mais do que ele opina. E isso ajuda muito na educação dos filhos. Ele conhece cada um dos meninos e conhece o que é importante para cada um. Não o que é importante externamente, a comida, a bebida, a roupa, não. Ele conhece o coração dos meninos porque ele observa muito as crianças. Vocês têm que ver a autoridade que ele tem com os meninos. Eles têm tanta confiança no pai porque eles sabem que o Ricardo conhece cada um deles e que aquilo que o pai está pedindo é porque é bom para eles. Não, e quando eles ficam doentes, o Ricardo medica melhor do que qualquer pediatra por aí, eu te garanto. Até porque ele olha bastante as crianças, observa muito elas, ele sabe olhar e sabe diagnosticar o que eles têm. E, gente, é batata. Ele escolheu o remédio, o menino melhora. O Ricardo, ele não se deixa vencer em generosidade. O Ricardo, ele não se priva para me ver feliz, para ver as crianças felizes. Ele não se importa com ele mesmo.
Ele quer me ver bem, ver os meninos bem, independente do cansaço dele, independente se ele tem coisa para fazer do trabalho, independente da hora que ele acordou. Ele sempre está pronto a me ajudar, a ajudar as crianças. E olha, eu nunca vi uma pessoa como ele. O Ricardo não reclama de nada. Ele é uma pessoa que pode ser que aconteça de fazer algo que ele não está afim, que ele não quer naquele momento, mas ele não reclama, ele não murmura. Eu acho isso, sim, uma qualidade muito grande. Quem me conhece sabe que eu sou a maior fã e completamente apaixonada pelo Ricardo cada dia mais. Eu só agradeço a Deus a graça que é, a bênção que é conviver com ele e ver ele crescendo e amadurecendo e se tornando o homem que ele é e o pai que ele é cada dia mais. Sacanagem, gente. Pegou, hein? A nossa surpresinha aqui do Farolcast, um presente para... Eu gostaria agora que você, né, comentasse, respondesse, né, o que você achou, né, desse depoimento da Bethânia. E se é isso mesmo que ela falou, e se isso se aplica na prática, enfim, o que você tem a dizer agora? Olha, muita bondade dela, viu? Ela deve aguentar muito perrengue aí, mas a Bethânia também é recíproco. O que eu tenho que falar dela é só bem, né? Nunca lembro da gente passar uma crise forte assim no nosso relacionamento. E ela sempre assim, mesmo que as coisas também fossem às vezes difíceis para ela levanta a cabeça e vai, né? E ergue, sempre tá ao meu lado, sempre mostra admiração mesmo para comigo. E eu também tenho muita admiração por ela. Eu lembro de um filme, eu acho que o filme chama Dança Comigo. Eu acho que é com Richard Gere, com a Jennifer Lopez. Não lembro, faz tempo já esse filme, 2004 eu acho. E tinha uma fala que a personagem lá, ela estava numa crise de casamento e fala, né? Uma pessoa pergunta para ela, o que é o casamento, né? E ela fala, é você escolher uma testemunha. Nesse mundo de bilhões de pessoas, escolher uma testemunha para testemunhar a sua história. Então, testemunhar suas manias, seus defeitos, suas conquistas, né? Toda a sua narrativa. E testemunhar é ver a história até o fim. Então a testemunha está até o fim com você. Então eu quero testemunhar mesmo a vida dela e espero também que ela testemunhe a minha. Olha só, gente. Daria até para encerrar o episódio aqui, ó. O homem falou bonito demais. Mas é muito legal ver, né, esse relato dela, o seu também. E mostra como é de verdade mesmo isso que vocês procuram passar de mensagem. E a gente torce para que isso se perpetue pelo máximo de tempo possível e que Deus continue abençoando o lar de vocês, a família de vocês, cada um dos meninos, enfim, a todos vocês. E parabéns por essa união, por essa harmonia e que isso inspire também outras famílias, quem sabe, isso é importante também. Voltando a falar sobre a criação dos filhos, paternidade, as responsabilidades, né, de ser pai e também a parte boa, né, o sentimento de ser pai, a grandiosidade dessa missão. Mas enquanto a gente estava mexendo aqui no celular, aí eu estava lembrando também de um aspecto importante e cada vez mais debatido, mais discutido hoje em dia, né, na educação das crianças, na educação dos filhos, crianças, adolescentes, enfim, que é a respeito do uso da tecnologia e da exposição, assim, maciça, né, das crianças cada vez mais cedo ao uso de telas, né? Antigamente era só a televisão, hoje em dia smartphones, né, praticamente fazem parte do corpo, né, de todos nós. E no caso das crianças e dos adolescentes, o uso exagerado, né, dessas telas, né, os especialistas comentam que pode causar alguns danos. Gostaria que você, como pai, né,
que você pensa a respeito disso, né? E como vocês buscam, né, dentro da casa de vocês, lidar com essa temática? E como que funciona isso lá? A gente, né? Eu e a Betânia, no começo, sabíamos, igual todo mundo já ouviu falar sobre isso, porque isso já é um assunto que todo mundo fala, né? Sobre o uso de telas, né? Esse assunto tá ficando mais constante. Mas com a nossa primeira filha, ainda a gente deixava isso rolar. Então ela às vezes ficava lá na hora que a casa estava sendo arrumada, né? Então a Betânia deixava lá, e eu também não me opunha. Então ela ficava lá vendo um desenhozinho, comendo, de frente à televisão ali. E aí nós fomos conhecendo e ficando a par desse assunto, e vimos que é prejudicial, né? Tem vários estudos aí, né? A Associação, não sei, Americana de Pediatria recomenda aí os tempos mínimos, né? Ou seja, usa as regras dos mínimos. Educadores já recomendam até mais, aliás, menos tempo ainda de tela. O que acontece? Hoje, existe uma avalanche de informações. Nas crianças com o celular na mão, elas vão ter informações sobre coisas que elas não precisam. Outra coisa também é a questão de jogos, né, ou desenhos. Você coloca a criança em frente a um celular, ou você dá um celular para a criança, né, coloca ela em frente à televisão. Naquele momento, a criança poderia estar brincando com coisas mais simples, né? Coisas que é mais, vamos falar assim, natural para a idade dela. Você perde a chance de deixar a criança se maravilhar com o mundo. Então você coloca algo artificial, sendo que o cérebro, a mente dela não está preparada para aquilo. Você pega um desenho atualmente, um desenho animado, ele tem trocas de cenas rapidíssimas, né? Muito, muito velozes. E aquilo, a criança costuma com aquilo, vai ficando muito agitada, né? Então comentam-se aí, eu não sou especialista, mas comentam-se que muitos casos de TDAH têm se desenvolvido, têm aumentado por conta disso, né? Tem um fator genético também, mas que muitos não são fatores genéticos, são coisas que, pelo mau uso, inclusive, de telas, né? Então, a questão das telas é isso, você adianta etapas demais na vida de uma criança. Por exemplo, meu menino, ele tem 2 anos, o mais novo. O que ele quer? Ele quer agora subir, ele desce a tampa do vaso, sobe em cima e aperta a descarga. Aquilo ali é o máximo para ele. A gente não pode deixar porque haja dinheiro para pagar a conta de água, né? Mas ele acha isso o máximo. Ou seja, uma coisa simples já mantém a atenção da criança presa e não precisa mais do que aquilo. O mundo natural o mundo como ele já oferece estímulos suficientes para as crianças. Então esse uso de telas aí, né? Às vezes pode ser que o pai mesmo precise de um tempo para resolver alguma coisa, mas às vezes é um pouco de comodismo nosso. Sem falar que você coloca um celular na mão de uma criança, você trouxe o mundo ali para ela. Então, o que pode acontecer com um direct lá do Instagram, alguém enviar alguma coisa para essa criança, né? Pedir algum nude, não sei. Pode acontecer, a gente já ouviu falar, todo mundo sabe aí de alguma história assim. Então eu acho que tem que ser adiado isso aí, sabe? Ou se não for adiado, ter um controle rígido dos pais. Vemos aí adolescentes, né, que
que se angustiam, com crise de ansiedade por conta da autoimagem, por causa de correntes que saem aí na internet e elas já estão lá no meio dessas correntes, ou sendo motivo de bullying, chacota nas redes sociais. Então a criança não está preparada para isso, né? A mente dela ainda não está preparada para isso. Tem coisas que ela tem que desenvolver antes de ter um celular. Então, o uso de celular é muito prejudicial e lá em casa a gente, nem a mais velha com 12 anos ainda tem. Então a gente vai adiar mais um pouco ainda. Uhum. Por outro lado, também você comentou aí a respeito de tantos estímulos naturais, né, que o mundo oferece e tantas atividades que são interessantes de serem desenvolvidas em família também, entre as próprias crianças ou com os pais também, enfim, brincadeiras. Então, eu gostaria que você falasse também o outro lado, o que nos momentos oportunos, né, que vocês conseguem estar ali, o que vocês mais gostam, o que mais costumam fazer em casa, assim, que as crianças se divertem mais ou que vocês também passam um momento bacana ali. Quais são as atividades assim, preferidas de vocês, né? E delas também. Então, você falou num tema muito importante, né? O que eu vou dar de opção às telas, né, para o meu filho, para os meus filhos, né? É interessante pensar nisso, né? Ah, eu vou tirar meu filho da frente da televisão, mas eu tenho que dar uma opção para ele, né? Posso pôr uma brincadeira, né? Eu posso fazer um passeio em família. E lá em casa, os meninos gostam muito de passear nas praças. Então, no final de semana, deu sábado da tarde, eles já pedem. Pai, quero ir pra praça, quero ir pra praça, quero ir pra praça. Então, é quase que um programa, assim, semanal mesmo, fixo, né? Todo sábado tem que ir ou na praça, no lago. Eles têm que sair ali daquela bolha que tá ali em casa, né? Então, a gente tem que incentivar, tem que sair de nós mesmos aí desse comodismo, porque a vontade é de ficar em casa, né? De ficar quietinho, falando, nossa, eu fiquei trabalhando a semana inteira, queria ficar aqui quieto no sábado, né? Mas a gente tem que incentivá-los. Uhum. Assim, praticamente todas as crianças que conheço, elas não gostam de ficar reclusas, assim, a maioria, pelo menos, gosta de sair, de ver coisas, né? Então é muito, próprio, É natural. É característico, Natural. né? Principalmente nessa idade. Então, com certeza é uma atividade que elas não abrem mão, não vão abrir por um bom tempo ainda. Bom, a gente está aqui falando sobre vários aspectos acerca da responsabilidade, né? De você criar e educar, né, as crianças, os filhos, e tem também a parte da autocobrança, né, que, assim, nas mães, muitos pais também, que se cobram muito, acredito eu, cientes da responsabilidade da missão que é, né, você ser pai, ser mãe, você ser responsável por aquela vida e pela criação, né, pela educação daquela criança. Então, gostaria que você falasse um pouco a respeito disso também, como né, para vocês, né, essa consciência dessa responsabilidade e também de vocês não se cobrarem mais do que o devido quanto a isso, quanto a esse senso, né, de responsabilidade. Realmente existe uma autocobrança. Eu acho que ela é mais fácil de identificar nas mamães, né? As mamães têm essa característica mais proeminente de ter muita autocobrança. E é claro, né? Igual eu falei, a gente pega esse bloco de mármore e tem que transformar num tesouro, né? Numa obra-prima, uma obra de arte. E por outro lado também, a gente tem consciência da natureza das crianças, né? Que eles não são anjinhos. Eles vêm com todas as más inclinações. Não são essa pureza angelical. Não são, não. Você tem que reconhecer essas limitações nas crianças. Que nós também temos, né? Então, eu acho que as mães têm que praticar mais uma autocompaixão. As mães e os pais também que
que sofrem com isso têm que praticar mais essa autocompaixão e saber-se que são imperfeitas. Somos imperfeitos. Então, a gente tem que lembrar desses limites que a gente tem, até para reconhecer os limites das crianças. E não se cobrar tanto. É isso. Bom, você comentou ali um pouco atrás a respeito de lugares, de atividades que vocês gostam de fazer, né? Juntos, em família. E dentro de casa ou fora dela, você se lembra de algumas passagens assim marcantes ou de coisas que eles costumam fazer no dia a dia, assim, surpreendentes? Porque assim, onde tem criança, tem alguma coisa surpreendente acontecendo a qualquer momento. Então, algum imprevisto, algo que não estava ali no script, não estava fora do combinado, enfim. Você se lembra, assim, de alguma história para compartilhar com a gente, de algo que depois vocês racharam o bico, ou se não de algo que depois vocês ficaram alerta, né? Falar, tomar cuidado com isso, enfim. Conta um pouco para nós a respeito de situações inusitadas que talvez aconteçam dentro de casa. Essa situação que eu vou contar agora tem tudo de um pouco aí que você falou. Tem pitadas de desespero, pitadas de um momento cômico, né? De uma comédia. Então, nesse ano ainda, a gente tinha ido à igreja e aí, na hora de sair, meu menino tem mania de ficar brincando ali em volta, né? Sempre acha um coleguinha ali e vai correr. E a gente sairia dali para ir a uma pizzaria. E aí eu falei, Betânia, o Henrique, cadê ele? E ela falou, não, ele já foi com a Raquel, que é a irmã dela. Aí a gente entrou no carro e foi sem ele. Aí chegando, andou uns 3 quarteirões, o telefone já começa a tocar sem parar, o meu e o da Betânia. A Franciele da Cacau Show, a amiga dela. Amiga, você esqueceu seu filho aqui. Chegamos lá, todo mundo já na maior risaiada lá por conta disso. Ainda bem que o Henrique também nem levou isso a mal, ficou achando engraçado também. Mas ele estava com todo mundo que a gente conhece também, foi menos mal por isso. Menos mal. Bom, falando neles, eu acho que também tem mais gente aqui para deixar uma mensagem aqui e participar do Farolcast, por que não? Com vocês, o elenco, grande elenco. Eu gosto do meu pai porque ele é muito inteligente, ele sabe um monte de coisa, tipo história, geografia, matemática, sobre a igreja. Ele é muito legal. Papai, eu te amo muito. Meu pai também é muito bom em matemática. E ele sempre me dá um abraço antes de trabalhar, porque eu sempre tô dormindo. Ele é muito bom em muitas coisas, muito inteligente. Meu pai é muito trabalhador. Ele sai todo dia cedinho pra ir na loja. Foi ele que me ensinou a andar de bicicleta. Pensando bem, ele é muito bom em matemática. Eu adoro brincar com ele. Eu tô doidinho pra crescer logo e ir na loja com ele. Todo dia o papai lê a história à noite. Ele chega na loja e me joga pra cima. Meu pai é muito bonito. Te amo, papai. Fala assim, ó, papai. Papai. Eu te amo. Aê! Lindos. E aí, fala um pouco para nós sobre esse elenco estrelado e sobre as características de cada um deles. Faça um comentário e um apanhado sobre cada um dos 5. Então, olha, a gente fica suspeito, né? Fica babão. A Luísa, a primogênita, né? A primeira, veio num susto aí. A Betânia teve um susto na gravidez e veio essa menina que demorou a falar e depois também não parou mais. Quer saber de tudo, toda hora. É muito espirituosa,
a gente tá com ela, sempre conversa muito, sempre ocupa os espaços do ambiente. A Helena, ela é mais introspectiva, mas é uma criança que ela é muito profunda no que faz, né? Então, o amor dela é verdadeiro, cria raízes, ela é intensa. Então, a gente tem que ter um cuidado com ela para não machucá-la, né? Porque ela é uma menina de ouro também. O Henrique é depois das duas veio o homenzinho da casa, né? E ele é cheio de energia, é um comandante nato, põe fogo ali na casa também. A Bia, uma delicadeza, um pouco bravinha também, mas é um amorzinho também do papai. E o Tomás aí, a rapinha do tacho, né? Agora tá numa fase que falando de tudo, Destampou sobe fala também. tudo quanto é lugar. Estamos nessa fase aí que o povo fala de Terrible Two, né? E eles aqui deixaram claro uma qualidade assim sua a respeito da matemática. Vários deles citaram, né? Como é que é nas lições ali de matemática, o pai dá conta do recado ali em casa. Olha, eu tenho que dar conta, eu tenho que lembrar coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Pra ajudar a molecada na escola e parece que tá dando certo. Mas são aplicados, tá? Eles têm que elogiá-los, são aplicados, têm notas boas. E com certeza com a ajuda da Betânia também, que é firme ali, tarefa, ó, chegou da escola é tarefa e a rotina é com ela mesma. É isso. Bom, uma característica, né? Logo na apresentação, na introdução, comentei, né, que você é engenheiro eletricista, né? Uma carreira já dedicada, né, ao setor energético, né? Setor elétrico, enfim. E você também vem de uma família, né, onde isso é uma característica, né, tem vários outros membros, outros integrantes, né, na sua família que também se dedicam, né, à eletricidade, enfim, e a esse ramo, né, tão importante da vida moderna. Enfim, a que você atribui, né, essa característica, né, um vai se espelhando no outro. E os meninos, algum deles já falou alguma coisa? O Henrique até comentou que não vê a hora de crescer para ir para a loja comprar. E aí? Então, eles falam mesmo, eu quero ir para a loja com o senhor, mas eu acho que ainda não está bem formado ainda essas questões na cabecinha deles, não. Na minha família, realmente, meu irmão é engenheiro também, engenheiro eletricista. Meu pai, né, que a gente fala que é o início ali, né, de tudo, eletricista. Minha sobrinha também, engenheira, né, eletricista. E eu, assim, eu tava no ensino médio e apareceu uma oportunidade num concurso na CEMIG. Eu nem pensava talvez em seguir, eu ajudava meu pai em algumas coisas, né, em algumas obras mais fáceis que ele me chamava, para montar alguma luminária, uma coisa assim. Uma coisa que era mais... que o adolescente gosta de fazer, né? Montar, né? Então essas coisas eram legais para mim. Montar luminária, né? Ventilador. De vez em quando eu fazia. Mas não pensava em seguir na área, não. Pensava em fazer outra coisa, outra faculdade. Mas apareceu essa oportunidade. Eu estava na escola e apareceu um cartaz, um concurso na CEMIG. E eu falei, vou fazer. Estou na idade que está descrita lá no cartaz, eu vou fazer. Eu fiz e passei. Então, falei, eu acho que tá aí a vida me respondendo o que ela quer de mim. Como um chamado, né? E assim, então, você já estava inserido no meio de alguma forma, né? Assim, dentro de casa já tinha uma noção mínima. Uma noção mínima, né? E aí entrei, fui muito feliz também nesse período que eu fiquei na CEMIG. Aprendi muito, fiz a faculdade também. Me formei. E sou muito grato, tá? Essa área eu acho muito promissora ainda. E meus filhos ainda não despertaram, assim, interesse sincero, não. Pequenos ainda, né? Quem sabe? E você comentou da época da CEMIG e aí nos dias atuais, energia solar, né? Isso. Esse segmento que, assim,
um crescimento grande nos últimos anos, né? Imagino o número de pessoas se interessando cada vez mais, né, em adotar esse sistema de energia limpa, renovável. Enfim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse segmento que você atua, né, e um panorama de mercado atualmente, como você está vendo o ramo onde você trabalha. Olha, o setor de energias renováveis, ele está em alta, né? Em 2019, depois teve a pandemia, logo após a pandemia também, foi um boom aí de instalações de sistemas de energia solar, né? Residencial, comercial, rural. Então teve esse boom aí. E isso também vem acompanhado de novas tecnologias. Por exemplo, a gente está vendo aí o carro elétrico, que não é mais uma promessa, né? Está aumentando isso aí a 200 e tantos % ao ano, a venda de carro elétrico, que está nesse assunto aí de renováveis, né? Que está nesse pacote aí do novo modelo aí do setor elétrico. Então, eu acho que veio para ficar mesmo, né? Essa questão das energias renováveis. Agora, há questões aí de leis, né? De impasses, de regulamentação para decidir o que o consumidor pode ou não injetar nas redes aí de energia. Mas assim, fora isso, o setor é promissor. E acho que veio para ficar mesmo essa questão aí de carro elétrico, de agora carregadores veiculares, né? Instalação de carregadores veiculares. É uma coisa que a gente cada vez vai ver como normal. Uhum. O que hoje a gente ainda tenta imaginar, daqui 5, 10, 15 anos já vai fazer parte do nosso dia a dia, imagina. Assim. A cada ano que passa, a tecnologia avança mais rápido. E temos que ter mais fontes, né? Por conta disso, por causa dessa demanda. Por exemplo, quantos carros elétricos aí nos edifícios, nos condomínios, vão ficar carregando à noite? Então, isso demanda energia. Então, isso aí vai ter que mexer aí no setor elétrico para adaptar a essa nova situação. Tá aí um aspecto que eu mesmo não tinha me dado conta, mas com certeza vocês nessa área vão trabalhar bastante para nos ajudar a acompanhar o ritmo dessa tecnologia que bate à nossa porta. Ficou algum assunto que você gostaria de aproveitar para abordar também? Tanto no seu trabalho ou na vida familiar, alguma coisa que você gostaria de acrescentar também em relação ao cotidiano dentro de casa, né? Que foi praticamente o mote aqui desse episódio do Farolcast especial. Creio que não. Já foi bem, nós conversamos sobre tudo aqui, né? Tivemos até a visita aqui do pessoal, da Betânia, dos meninos. Não estava planejado isso não, viu, gente? Me pegaram de surpresa aqui com esse vídeo das crianças e da Betânia. Bom, então aproveita para deixar uma mensagem diretamente a eles e, claro, a todo mundo que tiver acesso a esse episódio, seja pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, enfim, todas as plataformas que estamos disponíveis, estamos presentes. Então, agora é a hora do Ricardo deixar aquela mensagem às pessoas mais importantes da vida dele e também estendendo o recado, a mensagem a todo mundo que tiver acesso a esse conteúdo, que tiver acompanhado um pouquinho da história que você teve para contar para a gente aqui. Olha, eu fico grato pela Farol, por essa oportunidade, né? Na semana passada você entrou em contato comigo, eu não esperava que era para isso aqui. Fiquei surpreso, mas não é muito na minha área de fazer vídeos, né? Estava comentando com o pessoal aqui do staff, né, os meninos, antes, que não é muito eu quase não coloco vídeos no Instagram. Então, mas eu falei, vou tentar contribuir, né? Vou tentar abrilhantar lá o Farolcast, né? Apesar de já ser um sucesso, né? Então, eu fiquei feliz aqui com o convite. Agradeço a minha esposa, né? Já agradeci aqui antes, mas vou reforçar o agradecimento, porque sem ela, essa família não existiria, essa família que eu tenho. Então, ela é a coisa mais importante para mim aqui na Terra, a minha esposa.
depois meus filhos. E agradeço aí a toda a minha família, né, que sempre me apoiou nas minhas decisões, sempre nos suportou, nos amparou. E agradeço também aos colaboradores da minha empresa, aos clientes por confiar nas nossas soluções, nos nossos produtos, né? E agradeço ao público em geral por ter chegado até aqui no podcast, aturado aqui esse cara fala da família dele. Muito obrigado, pessoal, de coração, tá? Muito obrigado. É isso. Bom, a gente que agradece por você ter aceitado o convite, né? E com certeza contribuiu sim, contribuiu bastante para a temática que a gente propôs, né? Foi um papo super enriquecedor, com certeza vai inspirar outras pessoas, outros pais, né? Outras mães, enfim, todo mundo que tiver acesso a esse conteúdo. Nós somos gratos por você ter topado e compartilhado um pouquinho da sua história conosco. E agora, nesse momento que a gente está já encerrando, né, mais esse episódio do podcast que é sempre atual, Farolcast, quero reforçar mais uma vez o pedido para que você se inscreva em nosso canal do YouTube, deixe seu like, siga as nossas redes, né, Instagram, TikTok, Spotify, que isso ajuda muito o nosso trabalho, faz com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Agradeço mais uma vez o Ricardo Oliveira, que foi o convidado especial deste episódio, e a gente vai encerrar com o briefing, que é o momento em que o Ricardo vai fazer aquela apresentação para fechar com chave de ouro o nosso episódio. Antes quero só lembrar que a caneca vai de presente para você, né? Fica aí um mimo em nome de toda a equipe do Farolcast, né? Para você lembrar sempre, né? Dessa oportunidade desse episódio, né? Que você se dispôs a compartilhar um pouquinho do seu relato conosco. E parabéns mesmo, né? Por tudo que vocês têm construído juntos até aqui. E que venham muitos e muitos e muitos anos ainda de alegria, felicidade, harmonia, paz dentro do lar e fora dele também, para todos os seus. É uma honra para nós ter ouvido, né, e contribuído um pouquinho também para que você leve essa mensagem adiante a cada vez mais pessoas e com certeza uma ou outra vai sim ser impactada positivamente pelo seu relato. Ricardo, então, com vocês, Ricardo Oliveira por Ricardo Oliveira. Oi, eu sou Ricardo Henrique de Oliveira, casado com a Betânia Lacerda, psicóloga. Temos 5 filhos e um anjinho no céu. Nossos filhos são a Luísa, a Helena, o Henrique, a Beatriz e o Tomás. Sou também, por profissão, engenheiro eletricista. Tenho a empresa InovaSol Energia Solar, que está no segmento, né, como eu disse, de energia solar, oferecendo aí soluções não só em energia solar, mas soluções também elétricas, dúvidas, né, de contas de energia, em relação a CEMIG. Nós estamos aí oferecendo soluções no setor elétrico. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do Farolcast, o podcast que é sempre atual. Este foi Ricardo Henrique de Oliveira. Até o próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.